cursor piscou sobre o botão Enviar denúncia, na plataforma do Ministério Público do Trabalho. Minha mão tremia, mas não de medo. Era adrenalina pura. Adrenalina de quem estava prestes a derrubar um castelo de cartas erguido sobre fraude, abuso e arrogância corporativa. Eu tinha todas as provas. Cada e-mail, cada planilha alterada, cada conversa gravada legalmente. Eles me demitiram por causa de uma marmita. Uma maldita marmita de comida caseira. Acharam que eu era descartável, que podiam me esmagar e seguir em frente. Mas esqueceram de um detalhe crucial. Eu era a pessoa que sabia onde todos os esqueletos estavam enterrados. E agora, com um único clique, eu estava prestes a desenterrar cada um deles. A tela carregou. Denúncia enviada com sucesso, protocolo gerado. Eu sorri. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem acabou de dar o checkmate mais estratégico da minha vida profissional. Eles acharam que o jogo tinha terminado quando rasgaram meu contrato. Mal sabiam que ele estava apenas começando. Mas para entender a satisfação daquele momento, para entender como uma simples marmita se transformou na peça que derrubou um império corporativo corrupto, você precisa saber como tudo começou. Meu nome é Juliana Tavares e durante 4 anos eu trabalhei como coordenadora administrativa na Solaris Tecnologia e Serviços, uma empresa de médio porte localizada na Zona Sul de São Paulo. Quando fui contratada, em março de 2019, a Solaris tinha aproximadamente 250 funcionários e prestava serviços de consultoria em tecnologia da informação para órgãos públicos e empresas privadas. Meu trabalho envolvia a gestão de contratos, o controle de ponto eletrônico, a interface com o Departamento de Recursos Humanos e, principalmente, o acompanhamento financeiro dos projetos em andamento. Eu era boa no que fazia, muito boa. Minha formação em administração de empresas com especialização em gestão de projetos me dava uma visão analítica aguçada. Eu conseguia identificar inconsistências em planilhas com apenas uma olhada rápida. Sabia quando os números não fechavam, quando havia duplicidade de lançamentos, quando algo estava fora do padrão. Essa habilidade me tornou uma peça valiosa para a empresa, especialmente porque muitos dos nossos contratos eram com o setor público, o que exigia uma prestação de contas rigorosa e documentação impecável. A Solaris era dirigida pelo Sr. Rogério Campos Almeida, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre penteados para trás, terno impecável e um sorriso que nunca alcançava aos olhos. Ele era o tipo de executivo que construiu sua reputação sobre uma fachada de integridade, participava de eventos beneficentes, dava palestras sobre ética empresarial e mantinha uma presença ativa em associações comerciais. Por baixo dessa camada de verniz corporativo, no entanto, havia um operador frio e calculista, que via as pessoas como recursos descartáveis e as regras como obstáculos a serem contornados. A diretora de recursos humanos era Patrícia Mendes Rocha, uma mulher de 42 anos, magra, sempre vestida com roupas de grife e uma postura que gritava superioridade. Patrícia tinha uma lealdade canina ao Sr. Rogério. Ela executava suas ordens sem questionar, por mais questionáveis que fossem, e tinha desenvolvido uma habilidade impressionante de transformar qualquer situação em uma oportunidade para demonstrar poder sobre os funcionários. Seu escritório era no 10º andar, com vista para a Avenida Paulista, e ela fazia questão de que todos soubessem que aquele privilégio não era para qualquer um. Nos primeiros 3 anos na Solaris, minha rotina era relativamente tranquila. Eu chegava às 8 da manhã, revisava os relatórios do dia anterior, participava de reuniões de alinhamento com os gerentes de projeto, controlava o fluxo de documentação e saía por volta das 6 da tarde. Meu relacionamento com a maioria dos colegas era cordial e profissional. Eu almoçava na copa da empresa, um espaço comum no 8º andar, equipado com micro-ondas, geladeira, mesas e cadeiras. Era um ambiente descontraído onde os funcionários podiam relaxar por 1 hora antes de voltar às suas mesas. Eu sempre levava marmita de casa. Minha mãe, Dona Célia, é uma cozinheira excepcional, daquelas que aprendeu a arte da culinária com a avó e transformou cada refeição em um ato de amor. Ela insistia em preparar meu almoço todos os dias. Arroz, feijão, alguma proteína bem temperada, legumes frescos, às vezes uma farofa especial ou um escondidinho. A comida dela tinha cheiro, tinha alma, tinha memória afetiva. Quando eu abria minha marmita na copa, o aroma se espalhava e era comum receber elogios dos colegas. Juliana, isso está com uma cara incrível.
Seu almoço sempre parece tão gostoso. Você tem sorte de ter alguém que cozinha assim para você. Eu nunca pensei que aquilo pudesse ser um problema. Nunca imaginei que o simples ato de aquecer minha comida caseira no micro-ondas da empresa pudesse se transformar no estopim de uma perseguição sistemática que culminaria na minha demissão e, posteriormente, na ruína completa da Solaris Tecnologia. Tudo mudou em abril de 2023. A empresa havia acabado de ganhar um contrato milionário com uma secretaria estadual, um projeto de implementação de sistema de gestão que duraria 2 anos e representava quase 40% da receita projetada da Solaris para aquele período. Com o novo contrato, vieram novas contratações, novos gerentes e uma pressão renovada por resultados. Foi nesse contexto que Patrícia Mendes Rocha decidiu implementar o que ela chamou de políticas de modernização do ambiente corporativo. Em uma reunião geral convocada para uma segunda-feira de manhã, Patrícia anunciou as mudanças. Entre elas, estava uma nova política de alimentação. A empresa havia fechado uma parceria com um serviço de refeições corporativas chamado Executivo Gourmet, que passaria a fornecer marmitas prontas para os funcionários mediante pagamento de uma taxa mensal subsidiada. As marmitas seriam entregues diariamente, já porcionadas e identificadas, e deveriam ser consumidas na copa. A política deixava claro que, para manter a padronização, a higiene e a imagem profissional do ambiente, o uso de comida trazida de casa seria desencorajado. Desencorajado. A palavra ecoou na minha cabeça. Não proibido, mas desencorajado. Uma zona cinzenta deliberadamente criada para permitir interpretações arbitrárias e aplicações seletivas. Eu levantei a mão durante a reunião e fiz a pergunta óbvia. Patrícia, isso significa que não podemos mais trazer comida de casa? Ela me olhou com aquele sorriso condescendente que eu viria a conhecer muito bem nos meses seguintes e respondeu: Juliana, a empresa está investindo em benefícios para melhorar a qualidade de vida de todos. Esperamos que os colaboradores valorizem esse investimento e participem do programa. Mas tecnicamente não é uma proibição absoluta. Tecnicamente. Outra palavra cuidadosamente escolhida. Eu saí daquela reunião com um desconforto no estômago que não tinha nada a ver com fome. Algo naquela política não fazia sentido. A Solaris nunca havia demonstrado preocupação genuína com a qualidade de vida dos funcionários. Não tínhamos plano de saúde decente, o vale-transporte era o mínimo obrigatório por lei. E pedidos de aumento salarial eram sistematicamente negados com desculpas sobre momento econômico desafiador. Por que de repente essa generosidade com um serviço de alimentação subsidiado? Decidi investigar. Discretamente, é claro. Comecei a revisar os contratos e as movimentações financeiras recentes da empresa, uma tarefa facilitada pela minha posição de coordenadora administrativa. Foi quando encontrei o contrato com a Executivo Gourmet. O documento estava arquivado na pasta de fornecedores e parcerias no servidor compartilhado, e o que vi me deixou alarmada. A Executivo Gourmet era, na verdade, uma empresa recém-criada com menos de 6 meses de existência. O CNPJ era novo. O endereço registrado era uma sala comercial em um edifício empresarial na Zona Oeste. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o nome do sócio majoritário, Eduardo Campos Almeida. O sobrenome não era coincidência. Eduardo era filho do senhor Rogério, um rapaz de 28 anos que, até onde eu sabia, nunca havia trabalhado um único dia na vida e vivia às custas do pai. A estrutura era clara como cristal. O senhor Rogério havia criado uma empresa fantasma em nome do filho, estabelecido um contrato superfaturado com a Solaris e estava desviando recursos da empresa para enriquecer a própria família. O subsídio que a Solaris oferecia aos funcionários era uma farsa. Os funcionários pagavam uma taxa mensal de R$ 120 por marmitas que custavam, no máximo, R$ 40 para produzir. A diferença ia direto para o bolso dos Almeida. E para fechar o esquema, eles precisavam garantir adesão máxima ao programa, o que explicava a política de desencorajar comida de casa. Eu deveria ter levado essa informação diretamente às autoridades. Deveria ter feito a denúncia naquele momento. Mas eu era ingênua. Achei que, se apresentasse as evidências internamente, através dos canais apropriados, a situação seria corrigida. Achei que a empresa tinha algum resíduo de integridade. Foi o maior erro estratégico que cometi nessa história inteira. Continuei levando minha marmita. Não por teimosia, mas por princípio.
Eu não ia alimentar um esquema de fraude pagando por comida ruim e superfaturada quando tinha acesso a refeições caseiras e saudáveis. Além disso, minha mãe ficaria arrasada se eu recusasse a comida que ela preparava com tanto carinho. Nos primeiros dias após a implementação da nova política, nada aconteceu. Mas logo comecei a notar mudanças sutis na atmosfera ao meu redor. Patrícia começou a fazer comentários passivo-agressivos quando me via na copa. "Ah, Juliana, vejo que você prefere manter seus hábitos particulares", dizia ela, com aquele tom que misturava desaprovação e ameaça velada. Outros funcionários que inicialmente continuaram trazendo comida de casa foram um por um aderindo ao programa da Executivo Gourmet. Alguns me confidenciaram que haviam recebido conversas de seus gerentes, sugerindo que a adesão ao programa era vista com bons olhos pela diretoria e poderia influenciar futuras avaliações de desempenho. Eu me tornei uma anomalia, a única pessoa no andar que ainda abria uma marmita caseira na copa. E quanto mais eu resistia, mais a pressão aumentava. Em junho de 2023, recebi uma advertência formal por escrito. O motivo alegado era descumprimento de orientações corporativas e comportamento não colaborativo. A advertência mencionava especificamente minha recusa em participar do programa de alimentação e sugeria que minha atitude demonstrava falta de alinhamento com os valores e objetivos da empresa. Foi nesse momento que eu soube. Eles não iam parar até me quebrar ou me expulsar. E eu tinha duas opções: desistir ou lutar. Escolhi lutar, mas dessa vez com estratégia. Comecei a documentar tudo. Cada comentário de Patrícia, cada olhar de desaprovação do Sr. Rogério quando me via na copa, cada e-mail que pudesse servir como evidência de perseguição. Salvei cópias dos contratos suspeitos em um HD externo. Fotografei documentos. Gravei conversas quando a lei permitia. Eu estava construindo meu arsenal, peça por peça, preparando-me para o cheque que ainda estava por vir. Mas eles eram mais rápidos e mais cruéis do que eu imaginava. Em agosto de 2023, fui convocada para uma reunião extraordinária com Patrícia e o Sr. Rogério. Entrei na sala de reuniões às 15h de uma quinta-feira. Havia uma pasta de documentos sobre a mesa, e os dois me olhavam com expressões que misturavam satisfação e frieza calculada. Patrícia foi direto ao ponto. "Juliana, a empresa decidiu encerrar seu contrato de trabalho. Sua postura tem sido repetidamente desalinhada com as diretrizes corporativas e, após múltiplas tentativas de correção de conduta, concluímos que não há mais compatibilidade entre você e a Solaris." Eu senti o chão sumir sob meus pés. Não pela demissão em si, eu já esperava que chegássemos a esse ponto, mas pela frieza, pela injustiça gritante, pela farsa de que aquilo tinha algo a ver com desempenho profissional. O Sr. Rogério complementou com aquela voz pausada e autoritária. "Você tem até o final do dia para recolher seus pertences e entregar seu crachá e equipamentos. O desligamento é por justa causa, portanto não haverá direito a aviso prévio, férias proporcionais ou multa do FGTS." Justa causa. Eles estavam me acusando de falta grave para não pagar meus direitos, por causa de uma marmita, por causa da minha recusa em participar de um esquema criminoso de desvio de recursos. A indignação subiu pela minha garganta como bile. Eu quis gritar, quis jogar aquela pasta na cara deles, quis dizer que eu sabia de tudo, que tinha provas, que eles eram criminosos, mas algo me segurou. Um instinto de sobrevivência estratégica. Se eu mostrasse minhas cartas agora, eles teriam tempo de se proteger, de destruir evidências, de criar narrativas alternativas. Então eu respirei fundo. Olhei para Patrícia, depois para o Sr. Rogério e disse apenas: "Entendo. Vou recolher minhas coisas." A surpresa nos rostos deles foi quase imperceptível, mas estava lá. Eles esperavam uma explosão, lágrimas, súplicas. Minha calma os desconcertou. Levantei-me, saí da sala e voltei para minha mesa. Meus colegas me olhavam com pena e constrangimento. Ninguém disse nada. O medo já havia se instalado na Solaris. Medo de ser o próximo. Enquanto guardava meus pertences em uma caixa de papelão, minha mente trabalhava em alta velocidade. Eu tinha todas as provas de que precisava. Tinha os contratos fraudulentos, as planilhas de superfaturamento, os e-mails comprometedores, as gravações das advertências infundadas. Tinha documentado uma perseguição sistemática motivada pela minha recusa em participar de um esquema criminoso. E agora, com a demissão por justa causa forjada, eles haviam me dado a peça final do quebra-cabeça. A motivação para a vingança perfeita.
Saí da Solaris às 6 da tarde daquele dia. O segurança me acompanhou até a porta como se eu fosse uma criminosa. Coloquei a caixa no porta-malas do meu carro, sentei no banco do motorista e, pela primeira vez naquele dia, permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de raiva. Raiva pura, concentrada, transformadora. Aquela raiva que não te paralisa, mas te impulsiona. Aquela raiva que não te cega, mas te faz enxergar com clareza cristalina. Dirigi até em casa, em Moema, abracei minha mãe quando ela abriu a porta e desabei no sofá da sala. Dona Célia me trouxe um chá de camomila, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Minha filha, o que aconteceu? Ela perguntou, com aquela voz doce que sempre me acalmava. Contei tudo, a política absurda, a fraude, a perseguição, a demissão injusta. Quando terminei, minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse algo que mudou tudo. Juliana, sua avó sempre dizia que quando pisam na sua dignidade, você tem 2 caminhos, abaixar a cabeça ou erguer a espada. Você sempre foi guerreira. Não é hora de abaixar a cabeça. Situações como essa mexem muito com a gente, não é? Quando percebemos que o lugar onde dedicamos anos de trabalho, onde acreditamos estar construindo uma carreira, nos vê apenas como peças descartáveis. Se você também já se sentiu injustiçado no trabalho, se já passou por humilhações corporativas, eu te convido com todo carinho a se inscrever aqui no nosso cantinho. Deixe um comentário me dizendo o que está sentindo até agora, porque essa história está apenas começando. E o que vem a seguir vai mostrar que nem sempre quem tem o poder tem a última palavra. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça por toda aquela noite. Eu não dormi. Fiquei sentada na minha mesa de estudos, com meu notebook aberto, revisando cada documento, cada evidência que havia coletado nos últimos meses. E foi ali, às 3 da manhã de uma sexta-feira, com uma xícara de café já fria ao lado do teclado, que a estratégia começou a tomar forma. Eu não ia simplesmente processar a Solaris por demissão injusta. Isso seria jogar no nível deles, seria uma batalha longa, desgastante, que provavelmente se arrastaria por anos na justiça do trabalho. Não. Eu ia além. Eu ia usar a única arma que poderia destruí-los completamente, a verdade levada às instâncias corretas. A Solaris tinha contratos com órgãos públicos, contratos que dependiam de reputação ilibada, de conformidade com normas de compliance, de prestação de contas rigorosa. Se eu conseguisse provar que a empresa estava envolvida em fraudes, em desvio de recursos, em práticas criminosas, não seria apenas uma questão trabalhista. Seria uma questão de integridade corporativa, de quebra de contratos públicos, de violação de leis federais. E havia 3 instâncias que poderiam me ajudar: o Ministério Público do Trabalho, a Receita Federal e o Tribunal de Contas. Comecei a organizar as provas metodicamente. Criei pastas digitais separadas por categoria: fraude contratual, desvio de recursos, perseguição no ambiente de trabalho, demissão injusta. Dentro de cada pasta, organizei os documentos em ordem cronológica, com descrições detalhadas e análises que eu mesma preparei, destacando as irregularidades. O contrato com a Executivo Gourmet estava lá, completo, com todas as cláusulas que demonstravam o superfaturamento. As planilhas financeiras mostravam os pagamentos mensais exorbitantes. Os e-mails entre o Sr. Rogério e Patrícia discutiam abertamente a necessidade de maximizar a adesão ao programa de alimentação, sem nunca mencionar o parentesco com Eduardo Almeida, mas com instruções claras para pressionar os funcionários. Eu tinha também algo que eles nunca imaginaram que eu pudesse ter: acesso aos contratos públicos. Como coordenadora administrativa, eu havia processado toda a documentação dos projetos com órgãos governamentais. Conhecia cada cláusula, cada exigência de idoneidade, cada compromisso assumido pela Solaris. E sabia que uma das cláusulas padrão em contratos com o setor público estabelecia que qualquer comprovação de fraude, desvio de recursos ou práticas ilícitas por parte da contratada resultaria em rescisão imediata do contrato, além de inclusão da empresa em listas de inidoneidade que a impediriam de participar de novas licitações por até 5 anos. Era a jogada perfeita. Se eu conseguisse acionar uma auditoria federal sobre as práticas da Solaris e essa auditoria confirmasse as fraudes, a empresa não só perderia os contratos públicos que representavam a maior parte de sua receita, como também ficaria impossibilitada de conseguir novos contratos. Seria o colapso financeiro completo. O império construído pelo Sr. Rogério Campos Almeida sobre arrogância e ilegalidade desmoronaria.
E o melhor de tudo, não seria vingança, seria justiça. Seria apenas o cumprimento da lei. Na segunda-feira seguinte, uma semana após minha demissão, fui a um escritório de advocacia especializado em direito do trabalho e direito administrativo. Escolhi a doutora Fernanda Azevedo Lins, uma advogada renomada com histórico de casos bem-sucedidos contra grandes corporações. Apresentei meu caso e minhas evidências. Doutora Fernanda passou 2 horas revisando os documentos, fazendo perguntas pontuais, verificando a legalidade de cada prova que eu havia coletado. Quando terminou, ela recostou na cadeira, tirou os óculos e me olhou com uma mistura de admiração e seriedade. Juliana, você construiu um caso sólido, muito sólido, mas preciso que entenda as implicações do que está prestes a fazer. Se denunciarmos isso às autoridades federais, não há volta. A Solaris será investigada, provavelmente auditada, e se as provas se confirmarem, haverá consequências criminais para os responsáveis. O senhor Rogério e Patrícia podem responder por fraude, desvio de recursos, formação de empresa fictícia. É provável que haja desdobramentos na Receita Federal por questões tributárias. Você está preparada para isso? Olhei para a doutora Fernanda e respondi sem hesitar. Eu fui demitida por justa causa porque me recusei a compactuar com um crime. Perdi minha reputação profissional, meus direitos trabalhistas, minha dignidade. E eles fizeram isso com a certeza de que eu não teria coragem ou recursos para reagir. Então sim, doutora, estou preparada. Mais do que preparada. Estou determinada. Ela sorriu. Não era um sorriso de simpatia. Era o sorriso de uma gladiadora reconhecendo outra gladiadora na arena. Ótimo, vamos começar. Primeiro, vamos protocolar uma reclamação trabalhista contestando a justa causa e exigindo a reversão para demissão sem justa causa, com todos os direitos. Isso é o básico, o seu direito mínimo. Mas, paralelamente, vamos preparar uma denúncia formal para o Ministério Público do Trabalho, detalhando o esquema de fraude e a perseguição que você sofreu. E vamos também encaminhar cópia integral de toda a documentação para a Receita Federal, sugerindo uma auditoria nas operações da Solaris e da Executivo Gourmet. Os próximos 15 dias foram intensos. Doutora Fernanda e sua equipe prepararam petições meticulosas, organizaram as provas de forma jurídica e tecnicamente impecável. Redigiram memoriais explicativos. Cada documento que eu havia salvado foi autenticado, cada planilha foi periciada por um contador independente que confirmou as irregularidades. Cada gravação foi transcrita e validada. Transformamos minha indignação em um arsenal legal devastador. Em setembro de 2023, exatamente 23 dias após minha demissão, protocolamos simultaneamente 3 ações: a reclamação trabalhista na Vara do Trabalho, a denúncia no Ministério Público do Trabalho e o pedido de investigação na Receita Federal. Cada instância recebeu um dossiê completo com todas as evidências. Não deixamos margem para dúvidas, não deixamos espaço para interpretações alternativas. Era um caso hermético, construído com a precisão de quem conhecia cada engrenagem daquela máquina corrupta. Nos primeiros dias, não houve nenhuma reação visível. Eu voltei à minha rotina, buscando novas oportunidades de emprego, tentando reconstruir minha vida profissional, enquanto aguardava os desdobramentos. Minha mãe continuava me apoiando incondicionalmente, preparando minhas refeições, me lembrando diariamente de que eu havia feito a coisa certa. E então, 3 semanas após os protocolos, recebi a ligação da doutora Fernanda. Juliana, temos movimentação. O Ministério Público do Trabalho acatou a denúncia e abriu um inquérito civil. Eles solicitaram documentos adicionais a Solaris e agendaram depoimentos. Mas tem mais. A Receita Federal também reagiu. Eles estão iniciando uma auditoria fiscal na Solaris e na Executivo Gourmet. Pelo que meu contato me informou extraoficialmente, suas evidências chamaram muita atenção porque demonstram um padrão de operação que pode se estender para outras áreas da empresa. Eles vão revisar todos os contratos, todas as movimentações financeiras dos últimos 5 anos. Meu coração disparou. Estava acontecendo. A máquina da justiça, lenta mas implacável, havia sido acionada. E agora, não havia poder, não havia dinheiro, não havia advogado particular que pudesse parar o que estava por vir. O senhor Rogério Campos Almeida, com toda sua arrogância e seus ternos impecáveis, iria finalmente prestar contas. 2 semanas depois, em outubro de 2023, a notícia vazou. Um colega que ainda trabalhava na Solaris me ligou, desesperado. Juliana, tem auditores federais aqui na empresa. Eles chegaram de manhã com uma ordem judicial e estão revirando tudo.
Apreenderam computadores, documentos, estão interrogando todo mundo. O senhor Rogério está trancado na sala dele com 3 advogados. Patrícia sumiu. Ninguém sabe onde ela está. A empresa está em pânico total. O que está acontecendo? Eu não disse nada sobre meu papel nisso. Apenas respondi. Acho que a verdade está finalmente vindo à tona. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em meses, senti algo que não era raiva. Era alívio. Era a sensação de que o universo, apesar de lento, tem uma forma de equilibrar as balanças. A auditoria durou 6 semanas. Durante esse período, a Solaris foi praticamente paralisada. Os contratos públicos foram suspensos preventivamente enquanto as investigações seguiam. Funcionários foram ouvidos, documentos foram periciados, contas bancárias foram rastreadas. E quanto mais os auditores cavavam, mais sujeira eles encontravam. O esquema da Executivo Gourmet era apenas a ponta do iceberg. Havia superfaturamento em contratos de manutenção, notas fiscais falsas de fornecedores fantasmas, desvio de verbas de projetos públicos. O senhor Rogério havia construído um império de fraudes que se estendia por anos. Em novembro de 2023, o relatório preliminar da auditoria foi divulgado para as partes envolvidas. Doutora Fernanda me chamou ao escritório para ler os trechos principais. Sentei na mesma cadeira onde meses antes havia apresentado minhas evidências e ouvi a advogada ler em voz alta. A auditoria identificou irregularidades graves e reiteradas nas operações da Solaris Tecnologia e Serviços, incluindo, mas não se limitando a criação de empresa interposta para desvio de recursos corporativos, superfaturamento em contratos internos e externos, emissão de documentos fiscais fraudulentos e não recolhimento integral de tributos devidos. As práticas identificadas configuram crimes contra a ordem tributária, fraude em licitações e associação criminosa. Recomenda-se o prosseguimento das investigações na esfera criminal e a rescisão imediata de todos os contratos com o setor público. Eu não disse nada, apenas assenti com a cabeça. Doutora Fernanda continuou. Juliana, você precisa entender a magnitude do que você desencadeou. A Solaris vai perder todos os contratos públicos. A empresa vai quebrar. O senhor Rogério e outros executivos vão responder criminalmente. Podem pegar prisão. E tudo começou porque você se recusou a aceitar uma injustiça e teve a coragem de documentar e denunciar. Você fez a coisa certa. Fez a coisa certa. As palavras ressoaram dentro de mim. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre justiça. Era sobre garantir que pessoas que abusam de poder, que exploram funcionários, que desviam recursos públicos, que constroem impérios sobre mentiras e ilegalidades, enfrentem as consequências de seus atos. E agora, finalmente, eles estavam enfrentando. A execução da vingança, se é que posso chamar assim, aconteceu de forma sistêmica e implacável. Em dezembro de 2023, a Receita Federal formalizou um auto de infração contra a Solaris no valor de R$ 8.400.000, referente a tributos não recolhidos e multas por fraude fiscal. No mesmo mês, o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma determinação de rescisão de todos os contratos públicos vigentes e incluiu a Solaris na lista de empresas inidôneas, impedindo-a de participar de novas licitações pelos próximos 5 anos. Em janeiro de 2024, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia criminal contra Rogério Campos Almeida, Patrícia Mendes Rocha e Eduardo Campos Almeida por formação de quadrilha, fraude, peculato e crimes contra a ordem tributária. Os 3 foram indiciados e tiveram seus bens bloqueados judicialmente para garantir o ressarcimento dos valores desviados. Paralelamente, minha reclamação trabalhista foi julgada procedente. A juíza responsável pelo caso analisou as evidências que apresentei e concluiu, sem qualquer margem de dúvida, que minha demissão por justa causa foi fraudulenta, motivada exclusivamente por perseguição e retaliação. A sentença foi contundente. Transcrevo aqui um trecho que guardei como lembrança. Fica evidente nos autos que a reclamante foi vítima de perseguição sistemática ao se recusar a participar de esquema fraudulento implementado pela reclamada. A demissão por justa causa não encontra amparo legal, configurando abuso de direito e violação à dignidade da trabalhadora. Determino a reversão para a demissão sem justa causa, com pagamento integral de todas as verbas rescisórias, acrescidas de indenização por danos morais no valor de R$ 150 mil. R$ 150 mil. A juíza havia entendido não apenas a injustiça trabalhista,
mas a crueldade deliberada, a destruição reputacional que eles tentaram me impor. Aquele valor não era apenas uma compensação financeira, era um reconhecimento judicial de que eu tinha razão, de que minha luta era legítima, de que a dignidade humana não pode ser negociada nem suprimida por conveniência corporativa. Quando recebi a notificação da sentença, estava na cozinha de casa ajudando minha mãe a preparar o almoço. Li o documento inteiro, linha por linha, e quando cheguei ao final, as lágrimas vieram novamente. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de vitória, de validação, de encerramento de um ciclo. Minha mãe me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Você ergueu a espada, minha filha, e a espada da justiça é a mais afiada de todas." Mas a história não terminou aí. O colapso da Solaris foi progressivo e inevitável. Com a perda dos contratos públicos, que representavam 42% da receita, a empresa entrou em uma espiral financeira catastrófica. Não havia fluxo de caixa para manter as operações, não havia credibilidade para conseguir novos clientes privados, não havia como pagar os salários de 250 funcionários. Em fevereiro de 2024, apenas 5 meses após minha denúncia, a Solaris Tecnologia e Serviços entrou com pedido de recuperação judicial. Em abril do mesmo ano, o pedido foi negado por ausência de viabilidade econômica e a empresa decretou falência. 250 empregos foram perdidos. Eu não tenho orgulho disso. Cada vez que penso nos colegas que ficaram desempregados, sinto um peso no peito. Mas a responsabilidade por aquelas demissões não era minha. Era do senhor Rogério Campos Almeida, que construiu uma empresa sobre fraudes e ilegalidades. Era de Patrícia Mendes Rocha, que executou ordens criminosas sem questionar. Era de um sistema corporativo que prioriza lucro e poder sobre ética e dignidade humana. Eu apenas acendi a luz. A podridão que a luz revelou já estava lá, crescendo nas sombras há anos. Os processos criminais seguiram seu curso. Em junho de 2024, Rogério Campos Almeida foi condenado em primeira instância a 8 anos de prisão em regime semiaberto por fraude, desvio de recursos e crimes tributários. Patrícia Mendes Rocha recebeu uma pena de 5 anos em regime semiaberto como coautora. Eduardo Campos Almeida, que inicialmente alegou desconhecer as operações fraudulentas da Executivo Gourmet, foi condenado a 3 anos em regime aberto, com pena convertida em prestação de serviços comunitários devido à primariedade. Todos recorreram das decisões, mas os recursos foram parcialmente negados. Até onde sei, Rogério já está cumprindo pena em regime domiciliar devido à idade e a questões de saúde. E Patrícia conseguiu suspender a execução da pena mediante pagamento de fiança e uso de tornozeleira eletrônica. Quanto a mim, minha vida tomou rumos que eu nunca imaginei. A repercussão do caso foi inevitável. A história vazou para a imprensa e por algumas semanas fui procurada por jornalistas querendo entrevistas, por programas de televisão querendo contar minha história, por empresas de consultoria querendo me contratar como especialista em compliance e denúncia de fraudes corporativas. Recusei a maioria dos convites. Não queria me transformar em uma celebridade da vingança corporativa. Mas aceitei algumas palestras em universidades e eventos de recursos humanos, onde pude compartilhar minha experiência e alertar sobre os sinais de ambientes de trabalho tóxicos e fraudulentos. Profissionalmente, recebi 3 ofertas de emprego antes mesmo do fim do processo trabalhista. Escolhi trabalhar em uma empresa de auditoria e compliance, uma organização séria, ética, que valoriza transparência e legalidade. Hoje, ironicamente, minha função é justamente identificar irregularidades em processos corporativos e ajudar empresas a implementar sistemas de controle que evitem fraudes. Ganho 30% a mais do que ganhava na Solaris, tenho benefícios reais e, mais importante, trabalho em um ambiente onde minha integridade é valorizada, não punida. A indenização por danos morais, somada às verbas rescisórias que finalmente recebi após a penhora de bens da Solaris, me permitiu estabilidade financeira. Usei parte do dinheiro para investir na educação, fiz um MBA em governança corporativa e compliance. Outra parte eu investi em um fundo de renda fixa para garantir segurança futura. E, em um gesto que significou mais para mim do que qualquer outra coisa, reformei a cozinha da casa da minha mãe. Aquela cozinha onde ela preparava minhas marmitas com tanto amor, onde começou a história que destruiu um império de mentiras. Coloquei eletrodomésticos novos, ampliei o espaço, deixei tudo moderno e funcional.
Quando minha mãe viu o resultado, ela chorou e me abraçou. Você transformou dor em conquista, Ju. Isso é o que mais me orgulha em você. Voltei a levar marmita para o trabalho. Todos os dias, arroz, feijão, uma proteína bem temperada, legumes frescos. A comida da minha mãe continua sendo a melhor do mundo. Mas agora, quando abro minha marmita na copa da empresa, o aroma que se espalha não traz memórias de perseguição. Traz memórias de vitória, de resistência, de dignidade recuperada. Meus novos colegas sempre elogiam e eu sempre respondo com um sorriso. É feita com amor e com um toque de justiça. Alguns meses atrás, encontrei por acaso uma ex-colega da Solaris em um café na Paulista. Marcela tinha sido uma das analistas juniores, uma moça tímida que sempre me tratou com respeito. Ela me reconheceu, hesitou por um momento, mas então veio até minha mesa. Juliana, posso sentar? Ela perguntou. Acenei que sim, e ela se sentou. Ficamos em silêncio por alguns segundos antes que ela falasse. Eu queria te agradecer. Olhei para ela surpresa. Agradecer por quê? Perguntei. Marcela respirou fundo e explicou. Porque você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Todos sabíamos que havia algo errado na Solaris. O esquema da comida, as pressões absurdas, o clima tóxico. Mas tínhamos medo. Medo de perder o emprego, de não conseguir outro, de sermos marcados como problemáticos. Você não teve medo. Ou teve, mas enfrentou mesmo assim. E quando tudo veio à tona, quando vimos que você estava certa o tempo todo, muitos de nós nos sentimos envergonhados por não ter te apoiado. Eu me senti envergonhada. Então, obrigada. Por ter tido a coragem que nós não tivemos. Segurei a mão dela por cima da mesa. Marcela, você não tem que se envergonhar. Cada pessoa luta suas batalhas no momento e da forma que consegue. Eu tive recursos, tive apoio da minha família, tive sorte de encontrar uma advogada incrível. Nem todo mundo tem essas condições. O importante é que, no final, a verdade prevaleceu. E isso não foi só mérito meu. Foi mérito de um sistema de justiça que, apesar de lento e imperfeito, funcionou quando foi acionado corretamente. Conversamos por mais de 1 hora. Marcela me contou que conseguiu um novo emprego em uma startup de tecnologia, que estava ganhando menos, mas trabalhando em um ambiente saudável, que finalmente podia dormir tranquila sem o peso de trabalhar para uma organização corrupta. E antes de nos despedirmos, ela me disse algo que carrego comigo até hoje. Você não destruiu a Solaris, Juliana. A Solaris se destruiu sozinha. Você apenas acendeu a luz para que todos vissem o que já estava podre por dentro. A sua presença aqui é o que dá sentido a tudo isso. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de alguma injustiça que você enfrentou ou que ainda está enfrentando, eu te convido de coração a se inscrever para não perder nenhuma outra história. E o mais importante, use os comentários como um espaço seguro. Você já passou por algo parecido no trabalho? Já se sentiu perseguido por fazer a coisa certa? Conte sua história aqui. Sugira temas que você gostaria que fossem abordados. Vamos criar essa corrente de apoio juntos, porque ninguém deveria enfrentar sozinho o tipo de situação que eu enfrentei. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebo que há lições profundas nessa jornada. A primeira e mais importante: documentação é poder. Se eu não tivesse salvado cada e-mail, cada contrato, cada planilha, minha palavra contra a deles não teria valor algum. Em ambientes corporativos, especialmente aqueles onde você sente que algo não está certo, documente tudo. Salve evidências, faça backups, mantenha registros. Não por paranoia, mas por precaução estratégica. Você nunca sabe quando vai precisar provar sua versão dos fatos. A segunda lição: conheça seus direitos e os canais apropriados para buscar justiça. Eu poderia ter desistido após a demissão, poderia ter aceitado a narrativa deles, engolido a humilhação e seguido em frente. Mas eu sabia que havia instâncias superiores, que havia leis que me protegiam, que havia mecanismos de controle sobre empresas que operam com dinheiro público. Investi tempo estudando, procurei ajuda especializada e usei os recursos legais disponíveis. A justiça existe. Ela é lenta, é burocrática, mas ela existe e funciona quando é acionada corretamente. A terceira lição: coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. Eu estava apavorada durante todo o processo. Tinha medo de retaliação, medo de não conseguir provar minhas acusações, medo de ser esmagada por advogados caros e conexões poderosas. Mas o medo não me paralisou porque eu tinha algo mais forte, a certeza de que estava do lado certo da história.
Quando você sabe que está defendendo a verdade, o medo se transforma em combustível. A quarta e última lição. Vingança e justiça não são a mesma coisa, mas às vezes seus caminhos se cruzam. Eu não denunciei a Solaris para me vingar. Denunciei porque era a coisa certa a fazer. Porque recursos públicos estavam sendo desviados. Porque funcionários estavam sendo coagidos. Porque um esquema criminoso precisava ser interrompido. O fato de que isso resultou no colapso da empresa e na punição dos responsáveis foi consequência natural da gravidade dos crimes cometidos, não um objetivo sádico da minha parte. Mas admito, existe uma satisfação profunda em ver a justiça sendo feita. Existe uma sensação de encerramento quando aqueles que abusaram do poder enfrentam as consequências de seus atos. Hoje, outubro de 2025, quase 2 anos após toda essa saga, minha vida está reconstruída e fortalecida. Tenho um emprego que respeito e que me respeita. Tenho estabilidade financeira. Tenho a consciência tranquila de quem fez a coisa certa, mesmo quando era mais fácil e seguro não fazer nada. E tenho, acima de tudo, a admiração e o orgulho da minha mãe, Dona Célia, que continua preparando minhas marmitas todos os dias com o mesmo amor e dedicação. Quanto ao senhor Rogério Campos Almeida, soube recentemente através de fontes jurídicas que ele perdeu tudo. A mansão em um condomínio de luxo em Alphaville foi leiloada para pagar parte das dívidas tributárias. Os carros importados, os investimentos, as contas no exterior que a Receita Federal rastreou, tudo foi bloqueado e revertido para ressarcimento aos cofres públicos. Ele vive hoje em um apartamento alugado, quebrado financeiramente e destruído reputacionalmente. Não sinto pena. Sinto que a balança foi equilibrada. Patrícia Mendes Rocha, segundo me contaram, tentou recomeçar em outra cidade, mas sua condenação criminal aparece em qualquer pesquisa de antecedentes. Nenhuma empresa séria a contrata para posições de liderança. Ela perdeu o escritório com vista para a Paulista, perdeu as roupas de grife, perdeu o poder que exercia com tanta crueldade sobre funcionários vulneráveis. Também não sinto pena. Sinto que a justiça foi feita. Eduardo Campos Almeida, o filho mimado que nunca trabalhou e se prestou a ser laranja de um esquema criminoso, cumpre prestação de serviços comunitários em uma instituição que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Talvez, apenas talvez, o contato com o mundo real, com pessoas que realmente precisam de ajuda, ensine a ele algo sobre responsabilidade e consequências. Mas não aposto muito nisso. Há momentos, especialmente à noite antes de dormir, em que me pergunto se fiz a coisa certa. Se o colapso de uma empresa inteira, a perda de 250 empregos, a destruição de famílias que dependiam daqueles salários justificava minha busca por justiça. É uma pergunta pesada, que não tem resposta fácil, mas sempre chego à mesma conclusão. A responsabilidade pelo colapso não era minha. Era de quem construiu uma estrutura sobre fraudes. Era de quem escolheu o caminho da ilegalidade. Eu apenas me recusei a ser cúmplice. E recusar-se a ser cúmplice de um crime nunca é errado, mesmo quando as consequências são devastadoras. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Sim, sem hesitação. Porque a alternativa seria viver o resto da vida sabendo que eu tinha provas de crimes graves e escolhi não fazer nada. Seria viver com a culpa de ter sido covarde quando a coragem era necessária. Seria olhar para o espelho e ver uma pessoa que negocia princípios por conveniência. E essa pessoa, eu me recuso a ser. No final das contas, esta história não é sobre uma marmita. Nunca foi. É sobre dignidade. É sobre o direito de todo trabalhador de exercer sua função sem ser coagido a participar de esquemas ilegais. É sobre o direito de dizer não quando algo está errado, sem medo de retaliação. É sobre a importância de existirem mecanismos de controle, de auditoria, de prestação de contas que impeçam que pessoas em posições de poder abusem desse poder impunemente. É sobre o fato de que, às vezes, a peça mais aparentemente insignificante no tabuleiro corporativo, aquela funcionária que eles consideraram prescindível, pode ser exatamente a peça que derruba o rei. No xadrez, isso tem um nome: checkmate. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles me demitiram por causa do meu almoço. Eu acionei uma auditoria federal. Eles perderam tudo. Não foi vingança, foi consequência.
Foi o resultado inevitável de anos de impunidade finalmente encontrando a luz da justiça. E se há uma moral nessa história, é esta: nunca subestime a pessoa que você está tentando silenciar, porque pode ser exatamente essa pessoa que conhece todos os seus segredos, que tem todas as provas e que tem a coragem de fazer a coisa certa quando todos os outros escolhem olhar para o lado. No final, eles aprenderam da pior forma possível que não se mexe com quem está quieto, e que uma marmita de comida caseira, preparada com amor por uma mãe dedicada, pode ser mais poderosa do que qualquer estratégia corporativa quando se transforma no símbolo de uma resistência que se recusa a ser quebrada. Hoje, quando abro minha marmita na copa do trabalho, o aroma que se espalha carrega mais do que o cheiro de comida boa. Carrega a história de uma batalha vencida. Carrega a prova de que a dignidade humana não se negocia. E carrega a lembrança permanente de que, no jogo corporativo, nem sempre quem tem o poder tem a vitória. Às vezes, quem tem a verdade e a coragem de dizê-la em voz alta é quem dá o último lance. E esse lance, meus amigos, foi um cheque-mate perfeito.